Não gosto quando a minha recepcionista, no caso aqui Denise, ou mesmo Olga, fala, ele é isso, é isso, é isso, aquilo outro. Quanto mais é isso, mais a plateia espera do palestrante. Então, eu não sou ninguém, um simples colaborador. Aí então a gente fica nos créditos e débitos mais ou menos equilibrado. Mas o tema de hoje é cuidando de si mesmo. Estou lendo um livro de Madre Teresa de Calcutá, escrito por Robson Pinheiro. Vocês devem lembrar quem foi Madre Teresa de Calcutá, uma freira europeia que dedicou sua vida aos pobres na Índia. Por isso ela é chamada Madre Teresa de Calcutá. Ela faz uma pergunta que eu vou fazer para vocês, mas eu também faço essa pergunta para mim. Porque nós somos iguais, não tem nenhuma diferença. Não se pode dizer, porque o pessoal, os trabalhadores da casa são mais seguros, mais fortes, melhor sucedidos. Nada disso. Os trabalhadores da casa são como vocês. Têm as suas virtudes, seus defeitos, seus pontos fracos. Mas Madre Teresa pergunta o seguinte: o que é que você faz para melhorar o mundo? É uma pergunta que a gente não costuma fazer para si. O que é que eu faço para melhorar o mundo? Mas Madre Teresa tem uma visão de mundo. Não é preciso chegar tão longe. O que é que você faz para se melhorar? O que é que eu faço para que cada dia que passe eu diga, o dia de hoje foi melhor do que o dia de ontem? São perguntas que mexem com a gente, mas são perguntas que estão cutucando a nossa consciência, nos alertando. É preciso fazer alguma coisa. Nós brasileiros, pelo que nós vemos nas últimas notícias, nós criticamos tudo, porque nada no país anda bem. E o que é que você faz para melhorar o país? Eu me lembrei agora de uma expressão que eu sempre tive ela comigo. Aliás, no meu tempo de estudante, eu tinha uma pirâmide de madeira e estava gravado na pirâmide essa expressão, e que, aliás, é de uma mulher. O homem que se eleva, eleva o mundo. Toda vez, já falando agora de um escritor chamado Ernest Hemingway, toda vez que a maré bate nos rochedos da Inglaterra, o país fica diminuído. Existe um processo de erosão da maré contra o rochedo. Mesmo que leve milhões de anos, cada dia que passa, o tamanho da Inglaterra fica menor. Mesmo que leve milhões de anos e seja quase imperceptível, quando eu melhoro o mundo. Então, fica essa reflexão para o nosso dia de hoje, ou para a semana que virá, certo? O que é que eu faço para me melhorar? Esqueça o mundo. Eu simplesmente vou me melhorar. Então, eu faria uma simples comparação sobre um fato que poucos de nós fazemos. Quando termina o dia, que a gente está perto de ir para a cama, quantos de nós fazemos uma reflexão sobre o dia que se passou? Como foi que eu me comportei desde que eu acordei até que estou prestes a me deitar? Basicamente são 14, 15, 16 horas que se passaram. Nós não fazemos essa reflexão em princípio. Porque quando a gente termina de fazer as coisas lá em casa e de reclamar de tudo e discutir tudo, a gente está tão cansado que às vezes não consegue segurar o sono. Dorme até na frente da televisão. Nós não fazemos uma coisa necessária à nossa melhora, um exame de consciência. Em que é que eu posso me melhorar amanhã? Quando eu chegar no escritório amanhã, eu vou pelo menos dar bom dia ao faxineiro, que hoje eu me esqueci. Ou amanhã eu vou procurar me melhorar na hora do almoço, procurando não comer tanto e me controlando um pouco. Milhares e milhares de exemplos de coisas pequenas ocorrem durante o dia e que podem ser
fatos e elementos que nos ajudem a nos melhorarmos e principalmente a nos enxergarmos. As pessoas que têm o hábito de meditar têm essa oportunidade, porque enquanto eles estão meditando, eles estão relembrando o seu dia, a necessidade de se melhorar e principalmente de se aproximar de Deus. Eu faço academia todos os dias, porque botei na minha cabeça que eu não quero ser um velho dependente. Não estou atrás de beleza nem de barriga chapada. Quero apenas ter movimentação do meu corpo. Também jogo tênis de campo. Não preciso dizer que ganho todas, certo? O placar é outra coisa, mas eu ganho todas. Mas você estava reparando uma coisa muito interessante. Eu não conto os pontos, porque à medida que você vai contando os pontos, e você, por exemplo, se aproxima de uma virada do jogo, o parceiro diz para você, só depende de você, faça o ponto, ganhe o game. Basta dizer isso para o atleta ficar paralisado, porque a responsabilidade é muito grande. Mas o que eu acho interessante, e é para isso que quero chamar a atenção de vocês, é o seguinte, mesmo jogando tênis com amigos, coisa que eu faço há 30 anos, mesmo jogando com pessoas que foram colegas de escola, colegas de trabalho, eles discutem. Olhe, hoje você ganhou de mim, mas 15 dias atrás, se lembra, quando eu estava jogando com Pedro, nós demos 5-0 em você. Ah, porque se o meu parceiro não fizesse aquela bobagem que fez, eu teria ganho. Como se discutem os mínimos detalhes sobre uma partida de tênis para cada um dizer, eu sou melhor do que você. E então eu faço uma ligação disso com o futebol. Existe um jogo importante hoje, mas não é um jogo importante, existem dezenas de jogos no Brasil inteiro. Acaba o jogo, a televisão, que poderia entrar com aquela novela que nós queremos, estamos esperando, a televisão entra com os comentários do jogo. Eles destrincham tudo. Se a bola bateu um pouco mais para lá ou mais para cada linha, passa o replay. E diz que isso ocorreu a tantos metros da quadra, em tantos segundos. Se é uma corrida de Fórmula 1, com quantas fração de segundos a volta foi dada. Tudo isso é discutido em mínimos detalhes. Tudo isso é triturado. É motivo de exaltar o ânimo da pessoa. A troco de quê? Nada. Simplesmente nada. Porque amanhã vai ter outro jogo. E quem perdeu hoje ganha amanhã. Quem ganhou ontem pode perder amanhã. A troco de nada. E que tal se nós fizéssemos todo dia, depois da nossa jornada, um exame de consciência para verificar quais defeitos eu cometi hoje, quantas fraquezas eu tive, que amanhã eu posso corrigir? Então o mundo seria melhor. O homem que se eleva, eleva o mundo. A mulher que se eleva, eleva o mundo. Você pode olhar para cima e dizer assim, puxa vida, que nuvem imensa. A nuvem não é nada mais do que gotículas de água. O oceano não é nada mais do que moléculas de água. Mas moléculas muito pequenininhas, quase invisíveis, só ao microscópio. E nós que somos as peças mais importantes da criação, nos esquecemos de como nós somos importantes para Deus. Imaginem vocês que todos nós nos perdêssemos, fôssemos para o inferno pelos malfeitos que fizemos. Deus ficaria decepcionado. Um pai que vê o filho perdido, ele fica triste. É um pedaço dele que está sendo destruído. E nós não paramos para pensar nisso, porque a velocidade com que nós trabalhamos é muito grande. Vocês reparem o seguinte, aliás, vocês devem reparar isso, os motociclistas, não quero falar mal de ninguém, mas eles são incapazes de parar.
O carro pode parar na frente, pode engarrafar, pode acontecer o que for, ele dobra para a direita, dobra para a esquerda, vem de ré, como aconteceu hoje, para poder pegar uma passagem e continuar. Não param. E nós, mesmo que não temos motocicleta, vivemos nesse ritmo de tocar para frente e acelerado. E o que é que nós ganhamos com isso? Ganhamos sim, claro, ganhamos o estresse, ganhamos o desgaste físico, ganhamos a preocupação, ganhamos os objetivos não atingidos, os desejos insatisfeitos. E então vem o reflexo no corpo, porque o espírito começa a ficar cansado. O espírito não nasceu para disputar com ninguém. O espírito nasceu para evoluir dentro da orientação do Criador, que é o Evangelho de Jesus. E então agora eu vou fazer uma ligação sobre a fé. Denise falou na sua leitura sobre a fé. E a gente talvez não dê a devida importância à fé. A gente acredita em tudo que se fala. Qualquer notícia na televisão, vocês acreditam. E não só acreditam, como vocês apostam, porque foi assim que saiu. E tal crime aconteceu assim, porque os caras já disseram. E não acreditamos na palavra do Mestre. Então vocês vejam a simplicidade com que Jesus trouxe a mensagem ao mundo. E eu peguei isso, mudando de canal na televisão, peguei isso de um pastor evangélico. Mas é muito interessante a comparação, e muito sutil. Uma ocasião eu estava na igreja do Bonfim e tinha um escrito lá, que eu li, gravei e nunca entendi direito. Mas dizia assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu só vim entender o significado disso algum tempo depois. Então, algum dia o sol vai apagar, porque ele está perdendo a temperatura. Algum dia todo o universo vai se desfazer. Tudo vai passar, mas as palavras do Mestre não passarão, permanecerão sempre atuais. Então diz assim o Evangelho, que Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, disse: vamos entrar no barco e passemos à outra margem. Façamos um parênteses. Se seu carro quebra, o que é que você faz? Você leva para o fabricante. Se o equipamento da cozinha deu defeito, leva para o fabricante. Quando você está com problemas, o que é que você faz? Se o liquidificador não funciona, é um problema. E se eu estou indisposto, aborrecido, zangado ou deprimido, o que é que você faz? Você tenta resolver seus problemas por você. Você não se lembra de pegar o manual e onde está escrito que você veio de Deus e para Deus você vai voltar. Você se esquece de que, se contactando com Deus, se conectando com seu Deus interior, com as suas forças próprias, você vai conseguir resolver o seu problema. Então, já está visto qual a solução dos problemas. Então, vamos ver como isso ocorre na prática. Jesus diz que Ele é o nosso fabricante, Ele é o nosso Criador, é o Filho de Deus. Entremos no barco e passemos à outra margem. Se você está no seu escritório e o chefe diz: vamos fazer isto ou aquilo, você não discute com ele. O chefe mandou, eu tenho que fazer. Faz parte do trabalho. Se o comandante dá uma ordem, o exército cumpre. O soldado está ali para obedecer. Jesus nunca deu uma ordem. Jesus nunca escreveu uma lei. Ele simplesmente citava os exemplos, mostrava para nós como fazer e nos convidava para aquilo. Então ele disse: entremos no barco e passemos à outra margem do lago. Os discípulos acompanharam Jesus e todos entraram no barco. E o barco começa a sua caminhada. Um céu bonito, um mar calmo, e o barco vai avançando aos poucos. Mas eis
que o tempo começa a mudar. Enquanto o tempo começa a mudar, Jesus adormece. Vejam vocês a gravidade do momento em que eles, tendo dentro do barco o Mestre Jesus, deixaram que o Mestre adormecesse. Quantas e quantas vezes nós temos a solução do problema em nossas mãos e não enxergamos e deixamos isso passar? Mas os discípulos rudes e ignorantes não perceberam. O Mestre dormia. Então a tempestade foi ficando cada vez mais forte, a ponto dos ventos balançarem os mastros e eles temerem o pior. Correram para o Mestre e disseram: Mestre, vamos perecer. Inclusive você também, meu Mestre. Se o barco afundar, todos vamos perecer. E Jesus se levanta calmamente, levanta a mão e o mar começa a ficar calmo. O vento diminui a sua intensidade. E então os discípulos dizem assim: quem é este que o mar obedece e o vento também? E Jesus, se voltando para os discípulos, diz simplesmente: por que vocês temem, homens de pouca fé? Analisemos o seguinte aspecto. Jesus disse: passemos à outra margem. E se Jesus disse: passemos à outra margem, significa que ocorra o que ocorrer, aconteçam as tribulações que acontecerem, aconteça a tempestade que for, nós chegaremos na outra margem. Porque o Mestre disse: vamos para a outra margem. O Mestre não diria: se não houver tempestade, se não o barco não afundar, nós chegaremos lá. Ele não disse isso. Ele não colocou nenhuma hipótese duvidosa. Ele simplesmente disse: cheguemos, vamos para a outra margem. Não houve a crença. Não se acreditou que o Mestre fosse permitir que o barco afundasse. Era necessário que os discípulos dissessem: o Mestre está conosco, nós vamos superar isto. Mesmo que as tempestades aumentem, nós temos certeza plena de que o nosso barco não vai perecer, porque Deus está conosco, porque o Mestre está presente. Então vem a lição. Para que nós destruamos as tempestades do medo, as tempestades da insegurança, as tempestades das fraquezas que nós temos, que nos assustam, a tempestade da depressão, e passemos a acreditar que o Cristo que vive em nós é uma força verdadeira, é um leme seguro, é aquilo que vai acontecer, como ele sempre disse: não temas, eu estarei com vocês o tempo todo. Mas nós esquecemos de refletir sobre isso. Nós temos outras preocupações. E sempre achamos que Deus não tem tempo para nós. Quando na realidade nós não temos tempo para Deus. E vêm as dores, os sofrimentos, as angústias, a falta de compreensão. E se fé é uma palavra pequenininha de 2 letras, existe uma outra de 3 letras que se pronuncia paz. O homem moderno não tem paz. Não tem paz para poder conversar consigo próprio, para silenciar e ouvir Deus falar. Um Deus que nos fala em todos os momentos, em todos os gestos, de todas as maneiras possíveis. Quer seja pelo sorriso de uma criança, pelo cantar de um pássaro, por um acontecimento qualquer. Deus está nos falando o tempo todo. E Ele não fala de besteira. Ele não fala para nós de futebol ou de jogo de tênis. Ele fala para nós de amor, de entendimento, de compreensão,
de melhorar a qualidade de vida. Ele fala para nós do ambiente familiar, do ambiente de trabalho, das alegrias, dos prazeres, da diversão, do lazer, que nós nem sempre temos essa tranquilidade de enxergar isso. A nossa vida é muito corrida. Mas se a nossa vida é muito corrida, quem é que controla o acelerador da vida? Você, eu, Denise. Nós é que controlamos o nosso acelerador. Nós é que decidimos, porque tudo que nós fazemos é fruto de escolhas nossas. Por que andar nesse desespero? Por que ter que querer cada vez mais? Se você sabe que você não vai levar isso com você. É bom viver no conforto, é um direito. Mas quantas vezes nós exageramos? Quanto nós compramos de coisas que não são necessárias? Quanto nós cedemos aos impulsos que a propaganda nos dá? E descuidamos a necessidade de olhar para dentro. Minha filha me deu uma neta no fim do ano passado. E não sei por que cargas d'água, porque não sou melhor do que ninguém. Minha filha me liga quase todos os dias. Ela mora no Rio de Janeiro. E ela fala da neta, que para mim já não é mais neta, para mim passou a ser filha também. Porque minha filha está com pneumonia, minha filha já tomou remédio e já melhorou. O nome dela é Agatha. Porque a Agatha aumentou tantos centímetros. Eu digo, minha filha, tenha calma, não se desespere. O importante de sua filha é a saúde, claro, mas é que ela tenha um coração bondoso. Não tem troféu maior, não tem riqueza maior que um pai possa dar a uma filha, que uma mãe possa dar a uma filha, do que os ensinamentos e o exemplo de um coração bondoso. Um coração para amar. Um coração para servir. Um coração para agradecer. Vocês ouviram? Eu disse, um coração para agradecer. Você se lembra de agradecer a Deus pela vida? Pela chuva que está aí? Pelo alimento? Nós temos no ambulatório médico 2 funcionárias e colaboradoras que são evangélicas. E elas costumam, antes do almoço, fazer uma pequena oração. E me chamou a atenção que eu vi isso outro dia num shopping. O casal sentou, deu as mãos e fez uma oração. Mas nós esquecemos isso. A gente come, acha que está com ruim, que faltava sal, porque a salada não está bem temperada. E vamos embora. E dali a 2 horas estamos com fome de novo. Que tal agradecer a Deus o alimento? Que tal agradecer a Deus o emprego? Mesmo que o emprego não tenha aquele salário que a gente esperava. Por que a gente não criar uma amizade, uma ligação com Deus interior? Que é, em outras palavras, cuidar de si, procurar se melhorar. Como a vida seria muito mais bela e muito mais tranquila se você confiasse em Deus. Não é uma cantinela, não é uma repetição. É uma receita que está em nossa mão que a gente não usa. A gente não usa. Essa semana, aliás, não essa semana, existe uma coisa que eu tenho praticado muito, que eu vou contar para vocês e pode ser útil para vocês. E isso vem de alguma reflexão. Você faz uma oração, Deus me acompanhe, me guie. E você acaba aquela oração até um pouco mais leve e tranquilo, porque você passa a ter a certeza de que Deus está com você. E então você vai para um certo lugar, para uma reunião, para discutir um assunto. E naquela reunião, você se revolta, argumenta, esbraveja e para um pouco e faz, meu Deus, não me abandone. E vai, meu Deus, não me abandone. Vocês já repararam? Aí foi que eu passei a fazer essa técnica diferente.
Eu faço minha oração, Deus está comigo, e vou para a reunião. Mas antes da reunião, eu digo, Deus, você está comigo, e você também está com Ele. Então você vai iluminar a nossa reunião, vai me inspirar e inspirará Ele também, para que nós dois, que somos filhos, seus filhos, cheguemos a uma conclusão. Então é belo, é construtivo você caminhar com Deus. Mas não se esqueça que para você usufruir disso, você precisa entender e aceitar que Deus também caminha com Ele. Eu estou conversando com uma pessoa sobre um certo valor que nós estamos ajustando. E toda vez que eu vou me encontrar com uma pessoa, eu digo isso, meu Deus, que nós cheguemos a um valor comum, que seja bom para mim e que ele possa arcar com isso. E estamos chegando perto da solução, porque Deus está ali para os dois. Quando você pensa que Deus é meu pai, meu amigo, e o outro é filho do demônio, você está perdido. Porque ele é seu irmão. E Deus ama ele como ama a você. Teve uma luta de boxe, se eu não me engano, foi desse último campeão baiano, com um cubano. E o repórter mostrou a mãe do baiano fazendo as preces para que o filho ganhasse, e depois mostrou a mãe do cubano fazendo as preces muito parecidas. Então Deus faz o seguinte, os dois são meus filhos, a quem eu vou ajudar agora? Então Deus dá a vitória àquele que estava melhor preparado. Deus não dá a vitória porque a oração dela foi melhor do que a oração da outra. Deus não tem preferências. Deus ama a todos igualmente. Então, se na vida você é um carpinteiro e o outro é o dono da construtora, é porque Deus ama ao carpinteiro e o dono da construtora da mesma maneira. Mas as condições de trabalho desta pessoa é para ser carpinteiro e a dela é para ser o dirigente da empresa. Não se compare com ninguém, porque se você for se comparar, você vai dizer, Deus é injusto. Por que ele ganha mais do que eu? Por que ele teve sucesso e eu não tive? Por que a bola dele entrou e a minha bateu na trave? Nós não podemos viver de comparações. Temos que ter humildade e dizer, meu Deus, eu sou um carpinteiro, porque nesta vida você designou para mim a missão de ser carpinteiro. E como carpinteiro, eu vou servir você. E ele que tem a responsabilidade de ser o dirigente da empresa, vai ter que ter a capacidade de administrar a empresa para que ela sempre ande bem. Mas a minha felicidade é igual à felicidade dele. Os meus bens materiais são menores do que os dele. Mas a minha satisfação de viver, de estar com meu Deus interior, é igual a dele. Porque o Deus é Pai igualmente de todos nós. Mas será que a gente enxerga isso? Será que a gente aceita isso? A maioria de nós não. A maioria de nós quer fazer aquilo do jeito que quer. Não, porque tem que ser assim. Porque eu tenho que ganhar aquela posição. Eu tenho que superar aquilo. Tudo que vem para a melhora da pessoa é válido. Mas você não pode querer a sua melhora em detrimento da melhora do seu próximo. Você não pode progredir pisando o outro. Não precisa você pisar com os seus pés. Basta que você dê as costas para ele. E Deus nunca deu as costas para você. E por que você dá as costas para aquele que é filho de Deus como você é? São pequeninhas coisas que nós esquecemos de analisar. Se fosse no futebol, se fosse no jogo de tênis, a gente usa as técnicas mais modernas possíveis. Vocês devem estar sabendo que a bola da Copa do Mundo do ano que vem tem um dispositivo, um chip que vão depois saber se a bola bateu de frente, bateu de lado, se entrou ou não entrou do gol. Tudo isso num trabalho de tecnologia é fantástico. E nós nos desapercebemos de quantas coisas podemos fazer para nos melhorarmos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. E se nós não dermos o exemplo, o que significará a nossa vida?
Que resultados teria? Que valia tem a vida se você não dá exemplos e se você não permite que aqueles que estejam ao seu redor melhorem como você se melhora? O homem que se eleva, eleva o mundo. A paz do mundo começa em você. Como nós somos importantes na hora que se fala em paz. Nós, eu digo, cada um de nós. Como nós somos importantes quando se fala em construir um mundo melhor. Queira ou não queira, é um fato. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Cada gramazinha do peso é importante para que o quilo fique completo. Cada partícula de água, cada molécula de água é importante para que o oceano não esteja diminuído. E nós nos achamos um qualquer. Se Deus gostasse de mim, não me deixaria nessa situação. Se Deus me amasse, eu não estaria sofrendo o que eu sofro. Tem um livro chamado A Vida Sem Limites, e o segundo livro agora chamado O Indomável. Quem escreve é um australiano que não tem braços nem pernas. Mas ele disse o seguinte: Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Deus criou um plano para mim. E o plano que ele criou para mim é um plano perfeito. Ele descobriu isso quando ele tinha mais ou menos seus 10 anos. Mas ele se sentia muito infeliz. Tentou o suicídio. Interessante, ele não tem braços nem pernas. Mas ele tentou o suicídio. Como uma pessoa dessa pode se suicidar? Ele então conta no seu livro, na banheira. Basta eu dar um giro, que ele podia fazer isso muito bem, certo? E eu, virado para baixo, eu me afogo. Mas ele tomou a decisão, vou me suicidar, porque não suportava a vida. Depois, pouco antes dele fazer isso, ele começou a se lembrar de como os seus pais ficariam tristes com a perda dele. Como os irmãos dele sentiriam a falta, porque já estavam todos acostumados a ele, mesmo sem membros. E ele desistiu. E passou por uma fase de depressão muito grande. Mas hoje, ele é um palestrante evangélico, hoje ele tem uma estrutura montada, e o ano passado ele visitou 43 países. Deu 270 palestras motivacionais e também espirituais. Para mim, Deus tem um plano perfeito. Eu não conheci o meu plano aos 10 anos, mas hoje eu tenho 25 anos e conheci o meu plano. Deus tem um caminho para nós. Todos nós temos uma missão a realizar aqui na Terra. Então, meu irmão, então, minha irmã, descubra essa sua missão. Se tem dificuldades, pare, converse com seu Deus interior e deixe Ele falar. Ele vai lhe mostrar o caminho. De uma maneira ou de outra, vai mostrar para você o quanto Ele lhe ama. E tudo que Jesus falou se resume nisso, como ele disse, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como pode ficar bela, leve e suave a nossa vida quando você começa a enxergar no próximo o irmão em Jesus? Um lutador de boxe que faz a propaganda de umas grelhas para fazer churrasco. Vocês devem saber de quem eu estou falando. O nome dele era... Ele foi campeão mundial de boxe. Como é? Foreman. Se eu não sei nada, foi Foreman, não é isso? George Foreman. Ele fala o seguinte: quando eu começava as minhas lutas e quando eu ganhei o primeiro campeonato mundial, eu via no adversário um inimigo. Ele via o inimigo e ele perambulou por caminhos e visões tão equivocadas que ele perdeu o título. E quando ele tinha 40 anos, ou seja, para nós aqui no Brasil é um atleta que já não serve para nada, ele disse: eu vou voltar para o ringue. E ele recuperou o título. Ele então disse:
na minha volta ao ringue, eu deixei de ver nele um inimigo e passei a ver nele uma pessoa igual a mim. Estávamos disputando o torneio de um esporte. Ganha aquele que está melhor preparado. Mas deixei de odiá-lo e de querer destruí-lo. E isso criou nele uma força muito maior que deu a ele a vitória. O que é que você enxerga, meu irmão, minha irmã, naquele que está ao seu lado? Se você enxergar Deus, você é feliz. Você é rico. Você tem dentro de você o amor de Deus. E é isso que nós precisamos traduzir para o nosso dia a dia. Cuidar de si mesmo. Cada um ao seu modo. Cada um ao seu estilo. Vocês não têm, nem eu nem ninguém tem condições de julgar o que vocês fazem. Ou dizer, mude para aqui, mude para acolá. O que eu posso dizer aqui, tentando ajudar vocês e também me ajudar, é que tudo que a gente faça envolvido pelo amor de Deus. Tudo que a gente faça, a gente possa disso fazer uma oferenda a Deus. E certamente, Deus feliz conosco vai nos retribuir em alegria, em saúde, em paz e em tudo mais que nós estejamos necessitando ou desejando. Para todos vocês, que a paz e a luz de Deus ilumine. Obrigado.